Bíblia de mão. Amém? Você pode abrir sua Bíblia. Nós precisamos de tempo para ministrar essa palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser corrida, com pressa, tem que ser glória a Deus, bem explanada para que os nossos irmãos venham entender. Aleluia. Eu creio que nós vamos aprender muito mais daquilo que já aprendemos nesse estudo de primeira carta de João, uma carta pastoral para edificação do corpo da Igreja de Cristo. Quero agradecer a presença de todos que vieram e os nossos irmãos também na live que assistem o Ministério da Adoração em Graça. Então, sem perda de tempo, de fazer uma oração para a gente começar. Maravilhoso Deus, te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra, que tu venha nos dar sabedoria e entendimento da tua palavra através do teu Espírito Santo. Que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Olhe para cá, me dê sua atenção. Como já foi pregado nas outras aulas, nós temos que saber o pano de fundo do que é que está por trás de tudo aquilo que João combateu. Foram muitas heresias, muitas linhas heréticas e principalmente na época de João, o Deus que era um dos deuses mais adorados no mundo grego-romano era Zeus. Olha como ele era considerado para quem perdia as aulas. Zeus é o mais poderoso Deus com D minúsculo da mitologia grega, sendo o Senhor do quê? Do céu, da lei e do destino. Então, as pessoas que moravam na Ásia Menor, porque essa carta de João não foi somente para aquela comunidade joanina, onde ele escreveu, aquela comunidade que se levantou ali na cidade de Éfeso, mas foi por toda a região ali onde a igreja, o apóstolo Paulo também plantava as igrejas, e todas essas cartas circulavam nessas igrejas, de João, de Pedro, de Paulo, de todos aqueles que escreveram o Novo Testamento. Então eles estão combatendo esses deuses fortes, porque essas pessoas que não tinham Cristo como Salvador, que não conheciam a verdade, esse aqui era o Deus delas. Então Zeus era o Deus que o quê? Que o alimentava, era o Deus que os prosperava, era o Deus que era adorado no mundo grego-romano. Isso é muito importante a gente saber esse pano de fundo para ver o que a João está combatendo. Apolo também era um Deus muito adorado, tanto pelo mundo grego também como pelo mundo romano. Porque na verdade, quando Roma vai conquistar a Grécia, eles não tiram os deuses dos panteões gregos. Pelo contrário, eles começam a adorar muito só os nomes dos deuses. Então Apolo era um Deus muito também adorado, era visto como um grande Deus na mitologia. Então Apolo era adorado principalmente aqui no oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos é muito importante a gente saber, porque aqui as pessoas, reis, sacerdotes, as pessoas iam buscar, vamos dizer assim, alimento espiritual. Iam buscar o que aqui no oráculo de Delfos? Previsão sobre o futuro. Iam buscar aqui no oráculo de Delfos, no oráculo de Delfos, no página não sai, instruções para prosseguir o seu caminhar, na sua jornada, na sua família. Era tipo uma consulta aos espíritos. Então, o oráculo de Delfos era uma coisa muito bem preparada para os sacerdotes e a sacerdotisa, que era uma moça jovem, virgem, que se separava. Ela ficava ali vários dias separada, fazendo jejum, para que quando essas pessoas viessem visitar o oráculo de Delfos, que é uma parte muito linda que eu vou mostrar para vocês aqui, do mundo greco-romano, olha como era aqui, ó. Essa aqui era a Grécia Antiga, onde as pessoas desciam, que é onde esses deuses eram adorados. Outra parte aqui, ó, as pessoas subiam a esse monte na Grécia para adorar o oráculo de Delfos. Para pegar a iluminação, para agradecer a Apolo, para agradecer a Zeus, para agradecer a Diana e vários deuses do panteão greco-romano. Então é isso aqui que João vai combater. É muito importante a gente ter esse pano de fundo que a gente for ministrar, porque a gente pode pegar tanto o pano de fundo
traz, como também trazer para os nossos dias de ensino e também aplicar à igreja do Senhor. As pessoas desciam, essa mulher se separava e era mais ou menos isso aqui que acontecia. Ela ficava em transe, saía essa fumaça e as pessoas iam aqui buscar as revelações e a direção para as suas vidas. Aí descia muita gente, aí tinha que agendar e tinha que pagar para receber as bênçãos no oráculo de Deus. Vocês estão entendendo? Então é esse mundo greco-romano que João vai combater, que nós vamos começar agora no capítulo 2. Você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar aqui pelo telão. Por isso que ele começa assim: meus filhinhos, de uma maneira tão carinhosa para a igreja, meus irmãos em Cristo, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então João já começa a bater aqui que Cristo, Ele é o Pai, Ele é o Senhor, Ele é o justo, mas também pelo pecado de todo mundo, ou seja, vai acima de Zeus, porque Zeus é considerado o poderoso Deus da Grécia. Apolo também é considerado um dos deuses mais fortes do mundo greco-romano, assim também como a Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade, da caça, a Deus que amamentava o povo. Ela tinha várias tetas aqui, você vê aquela imagem dela. Então é contra tudo isso que João está combatendo. Ele está dizendo que não, que Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o planeta Terra, de todo aquele que realmente quer conhecer o verdadeiro Deus de Israel. Aleluia. Dá para entender? Ele vai continuar. Sabemos que o conhecemos se obedecermos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Para a gente conhecer a Deus, o apóstolo João, aqui cheio do Espírito Santo, diz que nós temos que obedecer o que está escrito nas Escrituras. E se a gente conhece, a gente tem que obedecer. E se a gente não obedece a Deus, a gente é mentiroso. A nossa religião, ela é uma capa, ela é falsa diante de Deus. Sabemos que o conhecemos se obedecermos os seus mandamentos. Por que ele bate forte aqui? Porque ele está batendo nessa cultura grego-romana que era muito adorada. As pessoas idolatravam demais, irmãos. É até hoje a mesma coisa, só mudou as caras. Há pessoas que se convertiam. Por quê? Porque essas heresias estavam entranhadas na igreja. Essas igrejas, esses homens que escreveram, as correntes gnósticas estavam batendo na pessoa de Jesus Cristo. E João aqui está defendendo Cristo. João está dizendo que Ele é o verdadeiro Deus. Sabemos que o conhecemos se obedecermos a Ele, a sua palavra, não a Delfos, não a Apolo, não a Zeus ou qualquer outro Deus. Ele está escrevendo aqui para a igreja. Aquele que diz, eu o conheço, aqueles que já se converteram, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Verdade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade para nós. Aleluia. Mas se alguém obedece a sua palavra, que é o próprio verbo, o próprio Logos, que é Cristo, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estão nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Isso aqui é um princípio muito forte para a nossa vida cristã. Então, se eu devo andar como ele andou, eu tenho que abandonar todo tipo de idolatria na minha vida. Eu tenho que seguir os passos do mestre. Eu, pastor dos Leitos, tenho que fazer de tudo para andar na linha com Deus. Não que nós não vamos errar, não que nós não vamos pecar, não que nós não vamos mentir. Porque às vezes a gente está mentindo, a gente está pecando, só que tem que ser um acidente na nossa vida.
não a prática dessas coisas. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado dentro do seu coração. Desta forma, sabemos que estamos nele. Também aqui, a pessoa que pratica essa palavra aqui, o amor de Deus está em seu coração, é uma pessoa convertida. Ela se converteu a Cristo verdadeiramente, porque essa palavra está entranhada dentro do ser dela. Ela é uma pessoa convertida. Amém? Olha, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Como foi que Cristo andou? Honestamente nessa terra. Cristo andou o quê? Fazendo amigos, entrando em casa de pecadores, era criticado por isso. Em toda a classe social Cristo passou e deixou o seu legado e a sua palavra. Então nós temos que fazer o mesmo. Cristo é a nossa luz, Cristo é o nosso Deus, Cristo tem que ser tudo para as coisas. Eu estou falando de Cristo, irmão. Porque se a gente não olhar para Cristo, a gente não faz nada com Deus. Não se engane, nós temos que olhar para Ele. Ele é o dono e cabeça da igreja. Você só faz alguma coisa para a obra de Deus se você tem compromisso com Deus. Se você crê em seus mandamentos e obedecer. Senão não tem igreja, querido. Não tem igreja, não interessa que não tem igreja, não tem ministério, não tem a capa, avacalha tudo. Por isso que tem que ter esse discernimento. Amado, não lhes escreva um mandamento novo, porque sempre João estava lhe escrevendo, pregando, aconselhando o apóstolo Paulo, batendo na tecla, porque os ensinos heréticos eram muito fortes. Mas o mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, e a mensagem que ouviram também, porque ele está falando assim para judeus, porque tinha muitos judeus convertidos que conheciam a palavra, mas só que queriam colocar outro tipo de doutrina que não era aquilo que Deus queria para a sua igreja. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz, que é Cristo Jesus, não Apolo, não a Zeus e não a Diana dos Efésios, qualquer Deus do qual te abriu não. Cristo está acima de tudo, querido. É por isso que hoje o mundo, as pessoas gnósticas não entendem o que é ser cristão. Porque Cristo, Ele é o cabeça, Ele é o Deus soberano dessa terra. Não existe outro Deus. Então quando a gente prega assim e fala assim, a gente muitas das vezes é criticado. Por quê? Porque existe muitos deuses aí no mundo. Existe o que hoje? O hinduísmo, que é muito forte no mundo. O Islã, que é muito forte no mundo. O budismo é muito forte no mundo. E para a gente dizer que Cristo é maior que tudo isso, nós temos que crer realmente. Nós temos que pregar e fazer a defesa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem afirma que está na luz, a luz é Cristo, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então não temos que nos odiar, nós temos que nos unir para o corpo de Cristo seja fortalecido. É porque não devemos estar na igreja e ter raiva do irmão, ter raiva do meu irmão lá de sangue, de casa, brigar com ele, não falar mais com ele. Tu está em trevas, tu não está na luz. Então João está combatendo tudo isso, porque no mundo greco-romano era cada um no seu quadrado, querido. Cada um fazia tudo o que queria. Mas no reino de Deus não tem regra, tem deveres. Filhinhos, eu lhe escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao quê? Ao nome de Jesus. Aleluia. Não ao nome de Zeus, o Senhor do céu. Glória a Deus. Não a Apolo, o Senhor de multidões. Não a Diana dos Efésios, a mãe que abençoa a cidade de Éfeso, que a idolatria era pesada. As pessoas chegavam com as suas embarcações, era gente de toda parte. É o que acontece no nosso estado no mês de outubro. Vem gente de toda parte para ali adorar a Nazica dos paraenses, que conhece a verdade. O filhinho, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus, porque somos dele. Paz, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que desde o princípio, jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno.
Que não é fácil para os jovens servir a Deus hoje pelo século XXI. Por quê? Porque a mente do jovem é muito bombardeada. É muita coisa hoje para oferecer para os jovens. Até que no meu tempo não era muito, mas agora, querido, com a internet, pelo amor de Deus. Porque a internet, olha, embaixo de novo, filhinhos, eu lhe escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Só que é um jeito de vencer o maligno. Muita leitura da Bíblia, muita oração e muita caminhada na obra de Deus. Sim, essas coisas tu não vence, querido. Não se engane que tu não vence. Só que com a força tu não vence. Tem que ter o suporte, principalmente a palavra. Não ame o mundo, o sistema, pode ser atual como hoje, nem o que nele há. Qual era o mundo daquela época? O que havia naquele mundo? Tudo que nós já estudamos. As pessoas cobiçavam aquelas coisas, iam atrás mesmo para pegar a previsão. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, aquele sistema podre, idólatra, e o sistema de hoje também é a mesma coisa, o amor do Pai não está nele, pois tudo que é no mundo, tudo que o sistema nos oferece hoje, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Por que Eva caiu? Por causa da carne e por causa da cobiça dos olhos dela. Que ela viu a árvore do conhecimento, ela achou bonita, deliciosa, foi lá, primeiro deu com o marido e acabou com tudo, entrou a morte no mundo. Pois tudo que é no mundo, a cobiça da carne, que o nosso maior inimigo é a nossa carne, a cobiça dos olhos, aquilo que a gente deseja, quer, que o pecado é gostoso, e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Essa palavra aqui está bem clara e bem explicada. Quando o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque o foco do Evangelho só vai te dar vida eterna, querido. Não se engane, o Evangelho verdadeiro. O que Cristo veio fazer nessa terra? Ele veio o quê? Salvar pecadores, do qual Paulo era o pior, ele fala. O foco do Evangelho é salvar a pessoa, é converter a pessoa. E as pessoas estão distorcendo a palavra. O que é que as pessoas vendem mais hoje por aí? O milagre, a cura. A gente só vê o cara falar na cura, no milagre, não vê o cara falar em salvação da alma da pessoa. O foco do Evangelho é isso aqui, querido. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por quê? Porque Deus quer nos salvar para nos dar vida eterna. Esse é o foco do Evangelho. Deus quer ressuscitar as pessoas do pó da terra. Esse é o Evangelho verdadeiro. E as pessoas estão indo para a igreja atrás só de cura, de milagre, só querem isso, não querem saber de Deus. Fazem propósito para Deus curar. Deus só cura quando Ele quer, querido. Não interessa a pessoa jejuar, Deus só cura quando Ele quer. Mas é dever nosso orar para o próximo. Se uma pessoa nos pedir oração, nós vamos lá, vamos orar. Nós não oramos pela nossa irmã lá que morreu? Foi, perdeu a vida, mas nós fizemos a nossa parte. Porque se Deus quisesse dar uma chance ainda para ela nessa terra, ela ia viver, estava boa, estava andando, ela era uma presbítera. Mas a igreja tem que fazer a sua parte. Agora, só que o foco do Evangelho é o ensino da palavra para a pessoa se converter, querer fazer discípulo. Esse é o Evangelho verdadeiro que ninguém quer. As pessoas querem um Evangelho de ostentação. E agora nós vamos entrar na parte que vai falar sobre o anticristo e o espírito do anticristo. Isso aqui é muito importante. O espírito do anticristo é uma coisa e o anticristo é outra coisa. São duas coisas completamente diferentes. Entenda qual é a diferença entre anticristo e o espírito do anticristo. João fala que o espírito do anticristo já existia na sua época. Vamos ver o texto e vamos falar. Filhinho, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, agora muitos anticristos têm surgido, pois isso sabemos que é a última hora. O anticristo é aquele que quer se colocar no lugar de Deus e ser igual a Deus. Então todas as pessoas, o que é o espírito do anticristo? Olha,
Filhinhos, esta é a última hora, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido desde aquela época. O anticristo, ele surgiu no Éden, quando ele tentou casar a Caim. De lá o espírito do anticristo foi para Caim. De lá foi para o descendente de Caim. De lá chegou em Cã. De lá e foi embora, queridos. Porque todos aqueles que não fazem a vontade de Deus, que não creem nas coisas de Deus, é um tipo de anticristo. É o espírito do anticristo que vai no mundo. Então o anticristo, o espírito do anticristo é um conjunto de ideias, é um conjunto de coisas, um conjunto de ideologias que rege o mundo desde aquela época até hoje. O anticristo é aquele que vai se revelar uma pessoa, assim como Cristo se revelou em carne. O anticristo também vai fazer a mesma coisa, porque ele copia todas as coisas de Deus. Mas isso é no final dos dias. Eles saíram do nosso meio, João diz, mas na realidade não eram dos nossos. Pessoas que estavam dentro da igreja, aí quando ouviram as heresias pesadas, os escritos pesados, diários, de Marcião, os caras que escreveram contra a igreja, eles saíram do meio do nosso. E João fala, sabe por que eles saíram? Porque eles não eram convertidos. Eles saíram do meio da igreja porque realmente eles não eram de Deus, eles não eram convertidos. O único Deus dos pensamentos. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção, olha aqui. Que unção é essa? A unção de Deus na vida de crente. Essa unção só vem através do Espírito Santo de Deus. Porque Deus ele dá uma unção, uma medida, uma capacidade de uma unção para cada um diferente. Mas a Bíblia diz que quanto mais eu buscar, Paulo diz, buscar os dons espirituais. Se a pessoa, ela sonha que Deus use ela na cura, no milagre, na operação do maravilha, ela vai orar, ela vai se separar, e se Deus quiser dar para ela, Ele dá deliberadamente grátis, sem cobrar nada. E quando Ele te der, Ele tem que fazer da mesma forma, grátis, sem cobrar nada, porque aqui as pessoas iam consultar ali o oráculo de Delfo, tinha que pagar. O diabo, as pessoas vão aí consultar hoje, tem que pagar o macumbeiro, tem que pagar o médico, senão não sai nada. Na igreja de Cristo não. De graça dai, de graça recebeis e de graça dai. Amém? Então eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm a unção que procede do Espírito Santo de Deus, e vocês têm o conhecimento da verdade. Porque a pessoa conhecendo a verdade liberta a pessoa, a verdade é Cristo. Não lhes escrevam porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, ele é um anti-Messias, porque no original ele é o anti-Messias. São os falsos profetas, são o espírito de anticristo, são os hereges que estão aí pelos séculos dos séculos escrevendo as coisas para combater o cristianismo. Quem é mentiroso, senão aquele que nega. Então toda pessoa que negar Cristo, ele é o anticristo, o tipo de anticristo. É o espírito do anticristo que está na vida dele. Ele não é o anticristo, aquele que vai surgir no final dos dias, mas é o espírito do anticristo que está na vida dele. O Espírito Santo, porque todo o diabo copia de Deus, queridos. A gente não tem o Espírito Santo que a gente. Quem não é de Deus tem o Espírito do anti-Messias, que é o Espírito do anticristo, é simples. Não lhes escrevam porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque já estava sendo pregado e ensinado na igreja, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo, este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então toda religião do mundo, eu te pergunto, o budismo, ele aceita Jesus? O hinduísmo, ele aceita Jesus? O Islã, ele aceita Jesus? Eles negam Jesus, então eles são um espírito de anticristo moderno no mundo.
e todas as religiões desse planeta que negam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tem a trindade satânica, que tem a trindade de Deus. Negou, está fora, é um espírito de anticristo. Todo aquele que nega o Filho, Jesus, também não tem o Pai. Por quê? Porque eles são a mesma pessoa. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. É onde você dizer, eu sou cristão. É a coisa mais bonita que tem quando você for num lugar, a pessoa pergunta, você é evangélico? Não se envergonhe, diga que você é. Porque tem gente que se envergonha, né? Tem gente que se envergonha até de carregar uma Bíblia. E não pode, nós temos que demonstrar aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos. Está aqui a palavra. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho, onde você vai, você leva uma mensagem, né? Muitas pessoas me perguntam. Uma vez eu fui fazer uma entrega lá no centro, não sei se foi os meus colegas que falaram para a menina lá da cozinha, ela me perguntou, o senhor é crente? Eu falei, eu sou pastor de ovelhas. Eu cuido agora de vida de pessoas, porque os meninos vão lá e falam, olha, esse aqui que canta a minha ilha. O cara do mundo, ele só quer saber das coisas do mundo, né? Ele é cantor do mundo, aquela música que você já viu, é ele que é o cantor, eles falam. Aí quando eu chego lá, as pessoas ficam me perguntando, realmente, cantei no mundo, agora eu sou pastor de ovelha, cuido de pessoas. Então é um testemunho, entendeu? E as pessoas do mundo querem saber das coisas do mundo, mas nós do Espírito queremos saber das coisas de Deus. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. João está falando para a igreja. Se o que ouviram desde o princípio permanece em vocês, vocês também permanecerão em Cristo, no Pai, na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Já estamos terminando. Olha aí o que ele diz. Esta é a promessa que Ele nos fez. É o que eu preguei agora, a promessa do Evangelho, o âmago do Evangelho é a salvação. Não é a cura, não é um milagre, não é a prosperidade, não é nada, é salvação. Porque o que interessa é tu ganhar o mundo e perder tua alma. Olha o foco do Evangelho, esta é a promessa de Deus, que Ele nos fez. O quê? A vida eterna. A vida eterna, querido. Essa é a promessa da Bíblia. As pessoas têm que entender que a promessa da Bíblia é vida eterna com Cristo. Não é só aqui. Paulo diz que se a gente pensar só aqui, somos piores dos homens, somos os mais miseráveis dos homens. Podemos ter tudo do bom e do melhor aqui nessa terra, se a gente se esforçar, conquistar como ele conquista. Mas o melhor está por vir. E a vida eterna com Deus, olha. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escreve-me estas coisas a respeito daqueles que querem negar, que querem distorcer a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o objetivo do sistema, do mundo gnóstico atual também é assim. Porque Satanás, a Bíblia diz que ele nunca se afirmou na verdade. Evangelho de João, capítulo 8, do 43 em diante. Desde o princípio, a Bíblia diz que ele nunca se afirmou na verdade. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso e a verdade não está nele. Então o objetivo dele sempre é enganar e sempre distorcer. A palavra diz, é incrível que dos sinais mais fortes da vida de Jesus é o engano. A Bíblia diz em Mateus 24. Eu acho que é o último capítulo desse, ainda tem mais um. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, de Cristo, permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, como a do mundo, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Nós temos que permanecer na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele o quê? Se manifestar, quando ele vir em glória buscar a sua igreja. Está aqui o foco do Evangelho, querido. O resto é papo furado que é pregado por aí.
São poucas as igrejas que pregam como a gente prega aqui. Pode rodar por aí, é só meninice, 30 mil louvores, um minutinho para a palavra, não tem ensino, são poucos os ministérios. Pode rodar. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, quando ele rasgar o céu, tenhamos a confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Esse é o verdadeiro evangelho. Evangelho de cruz, evangelho que transforma, o evangelho que salva, o evangelho que regenera a nossa alma para o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Acho que acabou, queridos. Tem mais um. E se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É grande esse capítulo, parece que não quer acabar. É muito gostoso. Não, esse é o último, é o 29. Esse é o último. Vamos ficar de pé. Vamos lá. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, meu Pai, por essa palavra. Somos gratos a Ti por esse ensino. Tu venha abençoar os nossos obreiros, meu Pai. Os nossos obreiros, as famílias que estão aqui conosco, nesse lugar. Esse lugar, meu Pai, venha ser sempre focado na Tua palavra. Possamos, meu Pai, permanecer firmes na rocha que és Tu. Que possamos sempre dar glórias a Ti. Porque, Senhor, o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação é aquela que explana o texto e prega dentro do texto. Que Tu venha dar sabedoria a todos os nossos obreiros que estão aqui, unção de sabedoria no conhecimento da Tua palavra, unção de força espiritual, porque todos os dias precisamos disso. Pode adorar o Senhor Jesus. Jesus Cristo, nunca negue Ele. O verdadeiro cristão nunca vai negar o Messias, o Verbo, o Logos que veio essa terra. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o soberano dessa terra. Ele está acima, a Bíblia diz, de todo o principado, de todas as autoridades. Ele está acima dos anjos, Ele está acima de tudo. Ele está acima de Zeus, Ele está acima de Apolo, Ele está acima de Afrodite, Ele está acima de Diana, Ele está acima de Dionísio, de Júpiter, Ele está acima de tudo. Ele é o soberano Deus dessa terra. Ele veio nessa terra e se esvaziou da sua glória, para que nós fôssemos a sua imagem e semelhança. Você que tem o Espírito de Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus, você que tem o sopro do Espírito Santo de Deus, que você possa ser forte, que você possa ser corajoso, que você possa ser corajosa, que você possa ser bênção para o reino de Deus. Adora o Senhor, agradece a Deus nessa noite por essa oportunidade que Ele está te dando nessa noite, de você ouvir a palavra do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos difíceis de doutrinas heréticas, de falsos profetas, de revelações que estão por aí que não são de Deus, são da carne. A Bíblia diz que as pessoas no final dos dias vai dar coceira nos seus ouvidos por causa da palavra de Deus, mas aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus estão com o espírito do anti-Messias, do anticristo. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus verdadeiramente serão os seus discípulos e serão diferentes nesses últimos dias. Levanta, Senhor, nós profetizamos que Tu vai levantar essa igreja forte no ensino da Tua palavra. Qualquer pessoa que vier aqui nesse púlpito, Senhor, pregar, que Tu venha dar unção, autoridade, sabedoria, Senhor, para falar, para ministrar sobre a Tua pessoa.
nosso ungido, a nossa rocha, o nosso Deus soberano dessa terra. Quero te apresentar, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, enfermos. É dever da igreja orar pelos enfermos. É dever da igreja visitar os enfermos. Nós te apresentamos os enfermos nos hospitais. Nós te apresentamos aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão morando embaixo de um viaduto, embaixo de uma ponte. Nós te apresentamos nessa noite como dever da igreja todos aqueles que não te conhecem, que ainda não receberam a tua palavra, que através dessa live, aquele que crê em ti, aquele que crê na tua palavra, eles venham se converter dos seus maus caminhos e começam uma nova vida. O Evangelho é a boa notícia, o Evangelho é a boa nova, é a mudança, é metanoia, um caráter especial diante de Deus. Tu venha nos dar força, tu venha abençoar os nossos filhos, tu venha abençoar a nossa casa, a nossa família, os nossos ministérios individuais e pessoais. Nós te apresentamos nessa noite. Se tu quiseres curar nessa noite, tu cura, porque tu és Deus. Se tu quiseres nessa noite abrir portas materiais, espirituais, tu quiseres nessa noite a igreja é tua. Se tu quiseres adornar, abençoar, abrir porta, onde não há porta, tu és Deus, tu é o Alfa, tu é o Ômega, tu é o soberano dessa terra. Nós estamos profetizando nessa noite para a nossa casa, para a nossa família, para essa geração, para esses jovens, para os pais, para as mães. Nós estamos profetizando, meu Pai, que ninguém vai mudar aquilo que acreditamos, que ninguém vai corromper os nossos pensamentos, que ninguém vai corromper com doutrinas heréticas, com doutrina de homens que não levam a nada, Senhor Jesus. Jesus, tu é o nosso Deus, tu é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Muito obrigado. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus